Olá, minha gente, boa noite. Vamos começar hoje a conversar um pouco sobre alguns assuntos, alguns temas que têm deixado as pessoas em muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas, as dúvidas são inúmeras, imensas, muita gente sem saber ainda como se conduzir em relação à Covid-19, sem saber que exame deve ser feito, qual exame é o melhor, tá com pouco dinheiro, tá com pouco recurso, não sabe como gastar esse recurso, partindo para utilização do que tem, das suas reservas, na tentativa, logicamente, de poder se tranquilizar. Eu já disse que a questão as pessoas estão muito agoniadas, né? Estão muito sem saber o que fazer, perdidas, sem orientação, e automaticamente isso leva a algumas desespero, leva a todo esse quadro, né, de depressão de algumas pessoas. A gente tem visto isso, né? Toda vez que se anuncia mortes em Feira de Santana, toda vez que aumenta o número de pessoas contaminadas, infectadas, cria-se pânico na cidade. E esse pânico foi gerado nos últimos dias em função, logicamente, do quantitativo, né, de vagas e leitos que deixaram de existir, né? Leitos que desapareceram das unidades de terapia intensiva. Enquanto se cria uma birra política, enquanto se cria uma discussão, abre e fecha, não abre leito de UTI, não abre hospital, abre mais leito em outro hospital, fica aquela guerrinha desnecessária e eu diria até desonesta com a população, que traz consequências sérias para a população. Começa por esse alvoroço, não é? E as pessoas sem saber se ficar doente, se um pai passar mal, se um irmão ficar acometido, o que fazer, vai para onde, tem hospital, tem vaga, não tem, não é? Ontem de noite mesmo eu acompanhei um paciente aqui por videoconferência, que ele estava numa instituição particular, com Covid-19, e não tinha recurso para ficar lá, tinha que ir para uma instituição pública. Foi colocado na regulação, foi uma confusão, acabou indo para policlínica do estado e parece que ficou por lá até ser recambiado para um hospital de Covid, ou um leito de Covid. E aí todo dia é isso. Hoje a marca foram quatro óbitos, né? E há pouco foi divulgado aí. E mais 201 casos positivados em Feira de Santana. A Bahia registra hoje 2.277 mortes. 61 mortes hoje registradas na Bahia. E no Brasil, o registro é de 1.223 mortes. Totalizando aí 1.700.000 contaminados no Brasil. Veja que esses números são números assustadores. Não é? O Brasil já assume a segunda colocação em infectados e a segunda colocação em mortes. Já temos mais de 67 mil mortes no Brasil. Não é? Em decorrência da Covid-19. Mortes, inclusive, algumas que assustam a população, como ontem foi vinculado um paciente transferido da unidade para um hospital de campanha e numa ambulância sem qualquer condição de transporte. Sem qualquer condição de transporte. O paciente acabou falecendo por falta de oxigênio. O paciente já estava sem respirar. E não tem nem oxigênio para poder ele respirar, imagine. Óbito. Óbito na certa. Depois
Não existe um protocolo para transferência de paciente. Tem protocolo para tudo. Para proibir tudo. Tem protocolo para proibir tudo. Agora, não existe um protocolo para transferir um paciente. Um paciente que vai para um hospital, ele não pode ir com um porteiro, ele não pode ir com um maqueiro, ele não pode ir com um motorista. O paciente que vai para uma UTI, ele tem que ir acompanhado de um médico, de uma enfermeira, de um intensivista. Ele não pode ir à toa dentro como qualquer outro paciente. É um paciente que tem uma dependência ventilatória, é um paciente que precisa de um apoio ventilatório, é um paciente que pode até ser entubado dentro da ambulância. Se cair muita saturação de oxigênio dele, ele vai ser entubado na ambulância. Então a ambulância tem que ter também um respirador. Nem que seja um respirador não tão potente como que deve ter na UTI, um respirador de força, né? Um respirador que levante mais a caixa torácica, que venha expandir mais o pulmão, mas tem que ter alguma coisa, um ventilador de menor porte até a chegada desse paciente à unidade hospitalar, onde ele vai passar por uma triagem rápida e se vai para a UTI ou se vai para um leito comum. Mas, felizmente, o paciente morreu num transporte inadequado. Eu tenho visto também aí muita confusão de ambulâncias que não são selecionadas para fazer esse transporte do paciente Covid. Mistura transferência de paciente que é Covid com paciente que não é Covid. É uma verdadeira balbúrdia, uma verdadeira confusão. Causando todo tipo de transtorno, todo tipo de dificuldade. O paciente, na realidade, Covid, ele está sendo mal conduzido. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, nessa prévia com vocês, é sobre a questão assistencial desses pacientes que vão para terapia intensiva. Tenho ouvido muita queixa, muita reclamação de pacientes que estão na terapia intensiva. Terapia intensiva hoje é uma especialidade médica. Terapia intensiva é uma especialidade médica. Nem todo médico pode fazer terapia intensiva. Exige um treinamento, exige traquejo, existe já um preparo e até uma especialização do intensivista. Ser intensivista hoje na realidade, uma especialidade. Tem médico hoje que só trabalha com medicina intensiva. Ele só trabalha com pacientes de risco, pacientes de alto risco. E o paciente Covid-19 é um paciente de alto risco. Não adianta só respirador. Você vê que a grande mídia, ela quando ela quer concentrar uma coisa, quando ela quer bater em cima de alguma coisa, ou quando ela quer chamar atenção ou propagandear alguma coisa, ela vai com força em cima daquela situação. Então ela fala muito de respirador. Respirador, porque não tem respirador, porque falta respirador. Mas falta também profissional capacitado. Pode observar onde é que está tendo o maior número de óbitos de paciente de UTI. Onde é que tem maior número de óbitos de paciente de UTI? Onde é que tem? Nos locais, principalmente nos hospitais impróprios e locais que foram criados simplesmente para atender aquele momento ali. Por quê? Porque houve contratação apressada de profissionais, não houve treinamento adequado, não tem profissionais capacitados na área de terapia intensiva. Não adianta o respirador só. O respirador tem que ter o profissional treinado, tem que ter medicamento, tem que ter traquejo com aquele paciente mais grave. Vai precisar de avaliação de cardiologista, vai precisar de avaliação de nefrologista. Então, vai precisar de neurologista, vai precisar de um grupo de trabalho ali, multidisciplinar, para tomar decisões. Não basta só. Quando você vai fazer um bolo, você faz o bolo só com ovos?
Você tem só o ovo. Você vai fazer o bolo só com ovo? Não. Você precisa de queijo de massa, você precisa de manteiga, você precisa de leite. Você precisa de os ingredientes todos. É a mesma coisa. Você vai tratar um paciente de terapia intensiva, tem que ter todo aquele cenário, tudo aquilo que é necessário para que a resposta que você obtenha seja uma resposta positiva. Não se pode pegar qualquer profissional sem treinamento, qualquer profissional sem adestramento para aquela área e colocar na terapia intensiva, porque o resultado não vai ser bom. Vai haver um estressamento do profissional, vai haver uma assistência inadequada e vai haver um índice de óbito muito alto. Então isso precisa ser dito, precisa ser bem analisado. Não se pode abrir estruturas que não tenham a condição adequada para prestar aquele tipo de serviço. Então, eu queria só fazer essas colocações, não é? Fazer só essas colocações iniciais. Mas vamos lá. Vamos lá. É preciso ter serenidade, é preciso ter coragem, é preciso ter sabedoria. Sério, uma questão que agora está se chegando a algumas definições que são importantes, né? Porque até a semana passada só dizia para ficar em casa. Fica em casa e se piorar, vai para o hospital. Não é? A receita era ficar em casa. Agora já houve uma nova determinação e eu assisti o seu secretário de saúde do estado dizendo que de agora por diante, os pacientes que tivessem qualquer comorbidade e apresentassem qualquer alteração deveriam ir logo para o hospital. Alteração que se entendesse como algo que estivesse fora do controle ali. O que é isso? O que seria isso na realidade? Pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes com neoplasia, pacientes com câncer, pacientes imunodeprimidos, todos esses pacientes asmáticos, pacientes que complicam com facilidade, pacientes renais, pacientes portadores de doenças imunossupressoras, esses pacientes terão prioritariamente, com qualquer gravidade ou qualquer alteração, devem ser imediatamente internados. Visando isso, o quê? Visando o agravamento e a necessidade de UTIs. Eu acho essa medida muito correta. Acho essa medida muito correta. Se você quer prevenir para não precisar colocar na UTI, você tem que internar logo. Apresentou uma gravidade qualquer, é um paciente que está com uma glicemia alterada, um paciente diabético descompensado, um hipertenso que está descompensado. Importante que você interne esse paciente logo. Numa unidade, eu diria, sem ser UTI, no leito comum, e efetivamente você acompanha esse paciente. Se ele precisar de UTI, ele vai para a UTI, mas ele vai ser internado. Não esperar o agravamento da situação para poder mandar ele para o hospital. Espera agravar para mandar, como eu estava sendo. Agora, é preciso também que essa orientação do senhor secretário de Estado respingue e seja repassado para os municípios. Para a estrutura municipal. Porque quem mais bate de frente nesse momento são as estruturas dos municípios. Onde tem a saúde municipalizada, a maioria dos atendimentos vão para a rede pública municipal. Algum vai para a rede pública estadual. A UPA aí, que tem estadual, tal, vai. E lá esses profissionais entendam isso. Entendam que os pacientes devem ser regulados para internamento. E simplesmente não faça vende os olhos e acha que não. Porque hoje o paciente Covid é um paciente já distinguido para não se examinar. É um paciente que não se quer ter contato com ele. Então, automaticamente, o contato médico-paciente, enfermagem-paciente vai ser maior. Se você vai internar mais, vai ser maior. Não é? Essa posição ela foi tomada em função de quê? Da não existência de um quantitativo de leitos de UTI que deveria existir. Não tem leito na UTI, não vamos deixar complicar em casa, vamos mandar para o hospital, vamos fazer o que tem de fazer logo para não deixar. É o tratamento precoce, como está dizendo ali Ney.
Então, é o tratamento precoce. Fazer o tratamento precoce para não complicar é o que deve ser feito. Então, é uma atitude salutar. Outra coisa que eu vou tratar aqui também, e que parece-me que já existe um novo protocolo no Estado, é a questão dos exames. Dos exames. Agora parece-me que o Estado, e quando o Estado toma a decisão, eu tenho que falar em relação ao Estado como um todo, porque são 415 municípios. Então o Estado é quem concentra mais isso e as portarias vêm primeiro para o Estado, depois os municípios adequam. Parece-me que agora houve esse novo protocolo que todo paciente que tenha uma síndrome gripal, que eu vou falar no instante sobre isso, todo paciente que se apresente com gripe ou que ele tenha sintomas de gripe, ele deve fazer logo o PCR. Ele deve fazer o PCR, o RT-PCR, que é o exame da coleta do material nasal e na faringe. Parece que o Estado resolveu tomar essa atitude, porque não tinha exame, a verdade é essa, poucos exames, os municípios recebendo quantidades muito pequenas de PCR e selecionando a quem ia fazer o PCR. Vejam vocês que está se falando, eu já ouvi falar, que a Bahia já chegou no pico. A Bahia chegou no pico, ela chegou no pico do desespero. Não é? O pico do desespero. Chegou no pico da incompetência de muitos. Chegou no pico da irresponsabilidade de alguns que falam isso. Por quê? Como é que você chegou no pico se está aumentando cada dia? Hoje foi 61 mortes em Salvador, na capital como um todo, no estado. Foram 4 em Feira de Santana. Que pico é esse? Chegou no pico aonde? Que pico é esse? Vai estagnar agora? Vai parar? Não estou vendo isso. Não estou vendo isso. Então, parece que acordaram e decidiram agora dar o diagnóstico mesmo. Dar o diagnóstico e internar. Porque é necessário que faça isso. É necessário que se diagnostique, que se dê o diagnóstico da Covid-19 e se trate logo. E não fique protelando. Faz um exame, um teste rápido, não dá. Aí do teste rápido vai partir para o PCR. E vai e joga para um lado, joga para o outro. Espera complicar primeiro. Não funciona. Parece que se descobriu agora o que tinha de fazer. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos analisar aqui as coisas. Gripe e resfriado é a mesma coisa? Não, são coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. A gripe, ela é causada por um vírus que nós chamamos de vírus influenza. A gripe, ela é causada por um vírus chamado vírus influenza. Por isso que nós tomamos a vacina da gripe. O gestante, idoso, portador de necessidades especiais, renais, aqueles que estão em presídio, não é? Então, a gripe é causada pelo vírus da influenza. Esse vírus da influenza existe vários, inclusive o que estava aí, que causa problema aí e dá muita confusão com a Covid-19, o H1N1. O H1N1. Então, a gripe tem essa origem. É o vírus. É o vírus influenza. Não é? Que tem vários. Tem o A, tem o B, tem o C. Não é? Então, ele é o agente etiológico da gripe. É o vírus influenza. O resfriado não é esse mesmo vírus. É um outro vírus. É um outro grupo de vírus. Não é? Então aí você tem o rinovírus. Desculpa. Você tem o rinovírus. Você tem o retrovírus. O adenovírus. Tem vários vírus que causam esse resfriado, que é completamente diferente do vírus de influenza. Inclusive, a palavra resfriado vem do sentindo frio.
Sentindo o frio. O resfriado é o sentindo o frio. Então você vê que as pessoas confundem. E hoje é uma confusão muito grande. Então há uma diferença muito grande entre gripe e resfriado, como eu estou falando para vocês. O resfriado, normalmente ele para por aqui, ó, na via aérea superior. Ele fica nariz, boca, não é? Faringe. Ele para por aí. Ele não desce para a via respiratória baixa. Aí é que vem o problema. Aí é que eu vou dizer para vocês muita coisa que as pessoas não falam. A Covid-19 está enquadrada dentre os resfriados. E não dentre a gripe. Mas ninguém fala isso. A Covid está enquadrada no grupo dos resfriados. Sabe por quê? Por causa do vírus que causa essa doença. O grupo do vírus que causa a doença é um retrovírus. Não é uma influenza. O influenza é da gripe comum. É da H1N1. É da H1N3. Esse sim é o vírus que causa. Esses vírus causam a gripe. Então a Covid-19, a doença Covid-19, o SARS-CoV-2, que é o vírus, ele está no grupo dos resfriados comuns. Só que com uma diferença. Ele foi mutando, foi complicando, foi se tornando um vírus mais forte e desceu para a árvore respiratória baixa. Ele foi para brônquio, ele foi para bronquíolo, ele foi para alvéolo pulmonar e tomou o pulmão. Apesar dele estar, esse retrovírus, ele está no grupo dos resfriados, ele acabou descendo para a via aérea inferior. Então vejam vocês como esse vírus ele é complicado. Então ele estaria enquadrado como um resfriado comum e se tornou nessa situação tão grave, tão caótica para levar à pandemia. Então é importante que se saiba isso. Outra coisa que precisa... Tem uma confusão muito grande aí, que hoje a gente quer tirar essas dúvidas. Não é? O que é novo coronavírus e o que é Covid. As pessoas confundem, até a própria imprensa confunde isso. O nome do vírus que causa a Covid é o vírus chamado SARS-CoV-2. SARS, S-A-R-S, CoV, C-O-V-2. SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 é o retrovírus que causa a doença chamada Covid-19. A doença é a Covid-19, que é uma síndrome na realidade, porque tem vários sinais e sintomas e se confunde com outra doença. Então, o SARS-CoV-2 é o vírus. A doença que é chamada Covid-19. Covid-19 porque aconteceu no ano de 2019. Aí chama Covid-19. Não é que existiu 19 vírus. Acho que tem 7 ou 8. Coronavírus. Deve ter 7 ou 8 marcas de coronavírus. Então chama SARS-CoV-2 o vírus. E a doença se chama Covid-19. É batizada como Covid-19. Então é essa situação que precisa ser colocada, não é? Tem outras particularidades desse SARS-CoV-2, desse vírus, é a questão da transmissão. Vejam, senhores, o quanto é importante o que eu vou falar para vocês aqui agora. Esse vírus ele é tão especial, ele é tão complicado, ele é tão especializado, que quando a doença entra na gente, quando eu peguei a doença, a Covid-19, eu começo a transmitir logo no outro dia. No outro dia eu já estou transmitindo. Mesmo que eu não tenha nenhum sinal, mesmo que eu não tenha nenhum sintoma, eu já estou transmitindo. Se eu peguei a doença, eu estou transmitindo. Mesmo que eu seja assintomático,
eu tô transmitindo a doença. No outro dia, já, no primeiro dia, eu começo a transmitir. Desmistificar essa história, porque fica aí os cientistas, esse pessoal, falando muito na televisão, na rádio, tempo de incubação. O tempo de incubação não quer dizer que você não esteja transmitindo, não. Você começa a transmitir no outro dia. Você pegar, se você teve contato com alguém hoje, infectado com a Covid, no outro dia você já está transmitindo. Se você for encontrar com uma pessoa amanhã, conversar com ela, você transmitiu. Veja como a transmissão desse vírus é tão rápida. Então transmite no outro dia. O tempo de incubação é o tempo que ele fica lá, dentro do seu corpo. Ele vai, pode ser de 7 a 14 dias. Pode ser de 7 a 14 dias. É por isso que manda você ficar em casa 14 dias. Manda você se recolher 14 dias. Porque o máximo, na maioria das pessoas que têm a doença, tem o vírus, que está com o vírus, é que são 14 dias. Por isso que manda você ficar 14 dias. Porque o tempo de incubação do vírus dentro do seu corpo pode ficar até 14 dias. Mas você já começa a transmitir ele no outro dia. Ele não lhe mata. Nem mata quem você infectou no outro dia. Porque ele vai entrar no seu corpo, vai fazer o estrago todo e vai precisar de um tempo para lhe matar. Para lhe levar à hospitalização, para lhe levar para a UTI, para complicar a sua vida toda. Para lhe deixar com insuficiência renal, para deixar você com o seu coração com a cardiopatia. Então, ele quer um tempo para isso. Não é? Então, ele vai complicando. Mas ele começa a transmitir rapidamente. E ele transmite, não é? Para 1, para 2, para 3. Nós não sabemos exatamente se transmite para 2 ou para 3, mas a média é essa. Pode transmitir para 2, pode transmitir para 3. E isso vai numa progressão geométrica. É por isso que está aumentando. Não é? O vírus já está informado, é outra coisa que precisa ser dito, tirar a dúvida das pessoas também. Esse vírus, ele vive, ele fica fora do corpo, ele tem vida fora do corpo. Diz que o vírus não tem vida, uns dizem que acham vida, outros dizem que não tem. Bom, eu quero saber se esse vírus infecta fora do corpo. Infecta? Infecta. Está comprovado que o vírus pode ficar fora do corpo e contaminar, infectar você até 72 horas. 72 horas ele pode ficar fora do corpo e infectar. Então, não pense em você que você só transmite o vírus pela gotícula. Não pense em você que você só transmite o vírus pelo espirro. O vírus você pode transmitir ele. Ele pode estar com você em qualquer lugar. O vírus pode estar lhe acompanhando em qualquer lugar. No seu sapato, na sua bolsa, não é? No seu óculos, na sua caneta, na sua calça. Então, o vírus ele pode ficar 72 horas ali procurando você ou procurando alguém para infectar. É por isso que você tem que estar lavando a mão, é por isso que você tem que estar utilizando álcool gel, é por isso que você tem que estar trabalhando com luva, quando puder usar luva. É outra coisa que daqui um dia eu vou falar que vai assustar muita gente vai ficar aborrecido. Quando eu falar que a população, a maioria deveria estar usando luva e não usa. Para se proteger. Claro, com os cuidados adequados. Porque se você tem um corte na mão, se você fez uma unha e levaram um bife seu, muita gente está fazendo isso. Se você fez uma barba e cortou, é uma área aberta onde o vírus vai entrar. É uma porta aberta para o vírus entrar. Não é? Ou o que é que a gente trabalha mais com o quê? Com as mãos. Então, a mão é ferida, tem que usar luva. Porque você está ali já se predispondo à penetração do vírus. O vírus gosta de superfície úmida. O vírus gosta de escuridão. É um vírus miserável, gosta de andar nas trevas. Ele gosta da escuridão. Não é? O vírus gosta de uma temperaturazinha baixa, em torno de 9 graus
centígrados. Então ele tem algumas predileções, né? Ele tem algumas predileções e ele fica ali, né? Ele gosta da superfície porosa, para ele se fixar e ficar guardando a presa dele, para levar a doença. Então essas características, elas são importantes e é fundamental que as pessoas possam tomar esse conhecimento, né? Para se prevenir. Se prevenir e não ter a doença. É importante que a gente fale para vocês, e a maioria das pessoas confundem muito o diagnóstico. Infelizmente, confunde o diagnóstico e as pessoas ficam com uma certa dúvida. É Covid ou não é Covid? É gripe ou não é gripe? É faringite, é laringite? Bom, vamos ver algumas coisas importantes, não é? Vamos ver algumas coisas importantes que eu consegui tipificar para vocês, para a gente chegar a uma condição, quem sabe, de ajudar, não é, as pessoas. Bom, 91%, eu gosto sempre de estatística, 91% dos pacientes que tiveram Covid podem ter apresentado algum sintoma que passou despercebido. Tiveram a Covid e passou despercebido. 91%. Não é? Eu vou começar por um sintoma que as pessoas chamam atenção, falam muito, se preocupam muito, é a questão da febre. A febre. Pergunta logo, teve febre? Eu tô com febre. Quando na realidade a febre não deveria assustar tanto, porque a nossa temperatura do sangue é muito maior do que a temperatura externa. Quando a gente está com 37 graus, o nosso sangue lá deve estar com 38, quase 39, internamente. Então, a febre é um mecanismo de defesa. A febre é um mecanismo de defesa. A gente está se defendendo de uma agressão. Então o organismo se prepara para poder se defender, não é? Então, pode ter certeza que se você teve alguma febre de fevereiro para cá, foi quando começou a Covid aqui no Brasil, você pode ter tido a Covid. Uma febrezinha que passou despercebida, você não ligou muito e pode ter acontecido, né? Você teve uma tosse que você não deu muita atenção, pode ter tido Covid. Pode ter sido Covid. Agora, um dos sintomas mais característicos e mais importantes e que se chama mais atenção para o diagnóstico da Covid é a tosse. A tosse é muito importante no diagnóstico. Normalmente a tosse na Covid é aquela tosse seca. Não tem catarro. E outra coisa, é uma tosse diferente da tosse que você sempre teve nesse período de frio. É uma tosse constante. Você tosse por mais de 1 hora seguida. Você tosse direto, sem parar. Ou você pode ter 3 ou 4 episódios de tosse durante o dia, as 24 horas. Então a tosse é algo que chama muito atenção para diferenciar da gripe com a Covid-19. Muitas vezes a pessoa liga para mim para tomar alguma orientação e quando ela começa a conversar, começa a tossir. Eu digo, isso aí já é Covid. Pelo timbre da tosse, pela aquela tosse arranhada, aquela tosse que você vê que aquilo não é algo agradável, não é? Aquilo está incomodando e a pessoa, só o ato de falar já se sente incomodada, vai ser Covid. Vai ser Covid. Ah, é outra coisa que eu queria falar. Ah, eu tossi, fiz o PCR e deu negativo.
Pode dar. E você ter Covid? Ter Covid. Eu vou depois falar sobre isso. Não é? Se você teve a abolição do olfato, não é? Ou do paladar, em qualquer época de fevereiro para cá, só isso pode ter sido Covid também. Passou despercebido, deu uma semana que eu fiquei sem paladar, sem olfato. Pode ter sido Covid. Ah, tem que ter os dois? Não, não precisa ter os dois. Pode ter um, ou pode ter outro, ou pode ter os dois simultaneamente. É muito comum. 65%, olha vocês o que eu estou dizendo aqui. 65% dos pacientes que têm Covid perdem o paladar e o olfato. Ou um ou outro. 65%. Então quer dizer, de cada 10 pessoas, 7 vai perder o paladar ou o olfato. Então vejam que é um sintoma muito característico da Covid. Na gripe pode acontecer, mas não tão frequente. Pode acontecer. Então é uma diferença importante, não é? O resfriado comum, você leva o quê? 1 ou 2 dias você se recupera. Não demora tanto. Não é? É uma coisa passageira, simples. Normalmente não tem febre. Não é? Não é isso? Pode sentir alguma dor no corpo? Pode. Pode ir para um acamamentozinho, tal. 2 dias você está recuperado. A gripe já demora mais. O quadro gripal já é um quadro mais drástico. Ele já leva mais acamamento, já leva mais a saída do trabalho. Você já deixa de ir ao trabalho. Enquanto o resfriado não. Sentiu aquele resfriadozinho, 1 ou 2 dias você está recuperado, já volta para a sua atividade. Um outro sintoma importante que pode a Covid aparecer é a questão da garganta. A inflamação da garganta. É muito comum na Covid a inflamação da garganta. Aquela situação de arranhão na garganta. Não é? A irritação da garganta. A garganta está irritada, né? Está inflamada. Se você tem garganta inflamada ou teve a garganta inflamada, não deixe de suspeitar de Covid. Pode ser Covid. As dores musculares também podem acontecer. Não é? Essa dor muscular pode permanecer por 1 dia, 2 dias, 3 dias. É uma dor que pode vir no corpo todo. É comum também. Uma outra situação importante é a questão das alterações que podem acontecer na pele. A pele também pode ser atingida na Covid. Você está parecendo que está com alergia, não é? Alergia, uma coceira rápida na pele, não dá muita atenção, pode ser Covid. Porque um dos órgãos que é alterado na Covid é a pele. Você toma lá um antialérgico achando que tomou uma caixa de antialérgico, não ficou bom. Quando vai ver, você está com a Covid. Covid-19. Então, tem alterações na pele? Tem. É isso que eu queria que se colocasse na televisão, explicasse às pessoas, para chamar a atenção e com isso as pessoas se prevenirem. E ter o diagnóstico mais rápido. Porque o diagnóstico mais rápido, o tratamento também é mais rápido. Tem a questão também do globo ocular. A irritação do globo ocular. É muito comum a conjuntivite, o lacrimejamento, a vermelhidão nos olhos com a Covid-19. Está comprovado hoje que a conjuntivite viral ela está relacionada com a Covid-19. Então muitas vezes começa com o olho, um lacrimejamento maior, o olho começa a chorar. Pode ser Covid? Pode ser Covid. Não é? Você teve uma trombose no passado, em março, sentiu uma dor na perna, ela inchou, você não deu muita atenção, pode ter sido Covid? Pode ter sido Covid, porque uma das alterações que mais acontece na Covid são as alterações tromboembólicas. Alterações da coagulação do sangue. É muito comum na Covid a coagulação do sangue. A coagulação está aumentada. Então,
são situações que você pode efetivamente também diferenciar e trazer alguns alertamentos para as pessoas de que você pode estar com essa questão da Covid. Então são situações que a gente tem que estar observando, tem que estar bem ligado para não, como quem diz, comer mosca e deixar passar despercebido. Eu tive contato com um paciente Covid. Tive um contato com um paciente Covid. Ele não sabia que era Covid, mas depois ele ligou para mim e disse que apareceu com Covid. Testou positivo por Covid. Você pode adquirir a Covid? Pode adquirir. Você tem que ficar atento. Sentou na sua mesa, comeu com você, bateu papo, lhe fez uma visita. O paciente pode... você pode ter tido a Covid, por ter tido contato com essa pessoa e ter passado para outra pessoa. Paciente que eu estava dizendo há pouco, fez o PCR e o PCR deu negativo. Ele pode ter tido a Covid? Pode ter tido a Covid. Em quais situações? Material não foi colhido corretamente. Aquele swab que foi feito não pegou o vírus. Foi feito num tempo também que não era o tempo que o vírus estava latente. E aí o PCR vai dar negativo. São os chamados falsos negativos. Por isso que tem local hoje onde se trabalha que não aceita nem o sorológico como tratamento, como cura. Você tem que fazer o PCR. Você só volta ao trabalho com o PCR. E outra coisa, exige 2 PCRs. Não só não, 2 PCRs para você voltar ao trabalho. Não é? Então é essa questão, essa situação que precisa ser cada dia mais analisada. Se prestar atenção naquilo que está se fazendo, para que a gente não venha cometer deslizes no diagnóstico e isso venha complicar. Pra você ter uma ideia, tem muita gente que fala de diarreia. Eu tive diarreia. O percentual de pacientes que tem diarreia na Covid é de 4%. Não é alto, mas pode ter, pode. Inclusive a transmissão orofecal. É por isso que manda a pessoa utilizar um sanitário separado do sanitário da casa. É outra coisa importante, toda vez que você for ao sanitário, lavar a mão 3, 4 vezes a mais do que você lavaria normal. Porque você pode estar transmitindo ali. Você pode transmitir, você já pode sair com sua mão ali, contaminada e pegar alguma coisa e infectar também. Porque a transmissão fecal existe. É baixa, mas existe. 4%. Pacientes que têm náusea e vômito, 5%. Não é grande o percentual. Pacientes que têm dor de cabeça, que é outro sinal importante na Covid, 14%. Pacientes que têm nariz entupido, o entupimento nasal, 5%. Então, são percentuais razoáveis para esses sintomas que devem ser observados na Covid. Então, a Covid não pode ser observada só como um sintoma único, não. Tem comportamentos diferentes de paciente para paciente. É por isso que a maioria do diagnóstico da Covid, ele é o diagnóstico clínico, gente. É o diagnóstico clínico. É o que não está sendo feito. O que está sendo feito, chega o paciente na portaria, chegou um Covid aí. Não é um convite. Chegou um Covid. Chegou um Covid aí. Você já despacha lá de fora mesmo o papel aqui, ó. PCR. Teste rápido. Manda fazer lá. Não. Se você não conversa com o paciente, se você não pergunta o que é que ele está sentindo, se você não pergunta o que é que apareceu nele, você não vai saber diferenciar. Tem vários pacientes que chegam a mim, ou conversam comigo, essa dele, eu já sei se ele tem um diagnóstico forte de Covid ou não. Só pelo que ele está contando, eu digo é Covid ou não é. Hoje mesmo eu vi um caso em que a pessoa contava a história da irmã dela e ela dizia o que era que a irmã estava sentindo. Então, eu dizia, é Covid. Daqui a pouco ela começava a dizer também que tinha alguns sintomas. Então era Covid também. Já estava passando a Covid de um para outro.
Então, se você não conversa, se você não faz o que a gente chama de anamnese, se você não conversa com o paciente, se você não dialoga com ele, você não vai saber diferenciar. Você não vai saber diagnosticar de uma forma correta. Então é muito importante que se faça essa análise, é muito que a gente vai poder fazer a diferenciação. O fato da falta de ar, que é um outro assunto importante, que a gente chama de dispneia, a falta de ar, essa falta de ar na Covid, ela é um sinal importantíssimo. A falta de ar é um sinal importantíssimo na Covid. Quem é que tem falta de ar na Covid? Todo paciente Covid tem falta de ar? Não. A gente sabe que 80% dos pacientes vão curar, às vezes até sem, como eu falei aqui, às vezes até sem saber que está curado. Já vi vários casos de pacientes que estão curados e nem sabiam que tinham Covid. Então, a falta de ar é uma comprovação de que poderá estar havendo um agravamento do caso. Poderá estar havendo um agravamento da doença e precisa de uma intervenção médica. Precisa de uma intervenção do grupo saúde. Precisa ser avaliado para você medir, principalmente, a saturação do oxigênio. Saber se você está saturando bem ou está saturando baixo. O que é isso? Se as trocas gasosas estão sendo feitas, elas estão sendo feitas de uma forma adequada. Porque se você baixa a sua saturação, se ela fica menos de 93, olha bem esse número, 93, você está com o aparelhozinho ali. Você tem que observar bem. Se baixar de 93, vá para o hospital, vá para a unidade básica de saúde, porque você precisa avaliar bem isso. Se você está com 98, 97, 99, fica na sua, dá para segurar. Dá para segurar. Agora, se baixa de 93 sua saturação, procura a unidade de saúde. Porque você pode estar saturando baixo e pode precisar de O2, de oxigênio. Pode ser um oxigênio nasal, uma cânulazinha, pode ser uma máscara ou pode ser intubação. Então, quem vai definir isso é o seu protocolo. Porque além da saturação, é outra coisa que precisa ser falada, o paciente Covid, mesmo ele no ambulatório, mesmo ele sendo acompanhado no ambulatório, ele tem que fazer exames. Ele tem que dosar exames. Não é só ficar em casa, como eu volto a repetir. Ele tem que fazer exames. Só que não existe laboratório também público para fazer. Esses exames são marcadores que devem ser observados. Esses marcadores apontam se a doença está evoluindo ou se a doença está estacionada. Não faz. É por isso que o paciente complica. E é para não falar. É porque se eu falo que o paciente Covid tem que fazer exame, eu estou dizendo que o paciente deve procurar um serviço que não tem funcionado. Não, peraí. Eu vou ocultar uma coisa que é científica, uma coisa que é necessária? O paciente tem que fazer exames. Ele tem que dosar dehidrogenase lática, ele tem que dosar a ferritina. Ele tem que dosar. Ele tem que ver o dedímero. Ele tem que ver marcadores que ele tem que fazer o VHS, a velocidade de hemossedimentação. Ele tem que ver esses exames porque é necessário para medir se ele está melhorando ou piorando. É por isso que não faz os exames e o paciente já entra na unidade complicada. Esses exames podem ser feitos a nível ambulatorial ou a nível até de casa, desde quando o paciente seja acompanhado em casa e seja dito a ele que ele terá que ir ao laboratório fazer esses exames e passar esses exames para quem está acompanhando ele. Mas aí é que está o problema, não é feito. Então o paciente complica, ele não complica só porque ele está com a Covid, ele complica porque ele está sendo muito mal acompanhado, ele está muito mal sequenciado. Esse que é o problema. Em Wuhan, onde começou a Covid, naquela cidadezinha pequena, foram 50 mil pessoas trabalhando na Covid-19 lá. 50 mil pessoas. 50 mil pessoas. Só ali. Imagine. Nós não temos pessoal para isso. Para fazer esse acompanhamento. Então, são dúvidas, são situações que têm que ser tiradas. As pessoas têm que saber, têm que tomar conhecimento disso. Porque eu, por exemplo, tive a Covid, eu fazia exame todo dia. Exame de sangue. Todo dia eu tirava sangue. Eu fui furado de tudo quanto é lado.
Porque eu precisava mandar para quem estava me acompanhando esses exames. Para saber se eu estava agravando ou se eu não estava agravando. Se eu estava piorando ou melhorando. Porque tratar no olhômetro é complicado, gente. É complicado. É complicado. A tecnologia está aí para isso. Está aí para isso, para poder... Como é que eu vou acompanhar um paciente que está com uma pneumonia? Se eu sei que eu preciso fazer a tomografia dele. Se o raio-x não é o exame apropriado. Aí eu não faço a tomografia. Eu só vou fazer a tomografia quando o paciente está internado. Eu fiz 3 tomografias. 3. Vou fazer a 4ª. Na próxima semana. Então é importante que você faça isso, porque isso vai dar a você a segurança. O paciente se sente mais seguro. Está tendo assistência. Quando você fica em casa, piorando, agravando, você não sabe como é que está seu quadro. Como é que você vai saber? Como é que você vai saber se seu pulmão está agravando ou não está agravando? Se seu pulmão está piorando a área de comprometimento inflamatório ou não? Se você não tem exame nenhum para fazer comparação. Porque tudo isso é comparado. Às vezes o cara bota um estetoscópio aqui nas suas costas, não está ouvindo nada. Ele está só ali botando, não ouviu nada. É aquele faz de conta. Não é? Eu faço de conta. Porque é preciso fazer o exame. Aí o que é que acontece? As pessoas estão se desgastando. O serviço público não funciona. Está caótico. Está em queda. Gente tomando dinheiro emprestado. Gente usando cartão de crédito dos outros. Não é? Pessoas se endividando. Porque estão com medo, estão em pavor, estão em pavorosa. E eu não tiro a razão dessas pessoas, não. Vê o seu pai lá, acamado, com a suspeita de Covid, não faz uma tomografia, tem que correr. Tem que chorar. Então, essas coisas que a gente não pode entender e não pode aceitar. Não é? Os tais testes, para concluir, já está ficando muito longa isso. Cansativo para vocês, né? Não é? Tá ficando cansativo para vocês. Os tais testes. Os estudos têm mostrado que esse teste rápido não serve para nada. Ah, esse cara tá louco. O cara tá louco. Não sou eu que estou falando, não. Só que estou falando, não. Até teste vender em farmácia, eles estão vendendo. Em casa de artigos médicos, está vendendo também. Aí eu tenho um teste rápido aqui. Não compre, não. Não jogue seu dinheiro fora, não. Teste rápido é o seguinte. O teste rápido, de cada 10 testes rápidos, 5 pode dar falso negativo. 5, metade, pode dar falso negativo. O que é o falso negativo? É você estar doente e o teste dizer que dá negativo. Essa semana eu tive de frente com 6 pacientes. 6. Cara a cara com 6 pacientes Covid. Claro que não entrou todos 6 de vez. Foi entrando de 1 a 1. Tive cara a cara com 6 pacientes Covid. Eu suspeitei de todos os 6. Todos os 6 suspeitei. Porque, pela história, onde trabalhava, com quem contactou, os sintomas que estavam apresentando, mandei fazer os 6 testes rápidos. Os 6 testes rápidos. 2 deu positivo e os 4 deu negativo. 2 deu logo, testou positivo. Teste rápido. 4 deu negativo. Peguei os 4, mandei fazer raio-x de tórax. Ah, não serve, não serve. Serve, raio-x de tórax serve. Fez o raio-x de tórax. Ah, não vejo nada. Não vê porque não quer ver ou não sabe ver. Não é? Não quer ver. Não quer ver, não quer fazer, não quer pegar no raio-x, porque o vírus pode estar ali também. Dos 4 que fizeram o raio-x, 2 eu botei no software que eu uso, deu Covid-19. Ele disse, ó, tá de Covid-19. Os outros 2, não. Mandei para fazer o PCR. Então, o que é que acontece?
é que você tem que usar os instrumentos que você tem para dar o diagnóstico. O importante é que o paciente saiba que ele tem ou não tem a Covid. Porque ele sabendo que tem a Covid, ele, se tiver responsabilidade, ele não vai transmitir para outros, não vai transmitir para a família, não vai transferir para o pai, não vai transmitir para a mãe. Então é importante que ele saiba. O diagnóstico de Covid não é para o cidadão achar que aquilo ali ele vai usar como propaganda. Ah, eu vou propagandear que eu estou de Covid. Vou fazer uma propaganda para ver se eu ganho alguma coisa com isso. Não. Ah, eu não vou falar porque eu vou ser prejudicado. Não. O diagnóstico é para você se prevenir, se tratar e não contaminar outros. Então o teste rápido, o que é o teste rápido? O teste rápido é uma gota de sangue, ou 2 gotas, 1 ou 2, você tira ali, bota num cassetezinho, vem com 3 gotas de reagente, bota ali as 3 gotas de reagente, espera 15 a 20 minutos. É um teste falho, muito falho. Por quê? Porque ele só vai dar positivo, ele só tem a tendência a positivar depois de 10 dias. De 7 a 10 dias, depois de 10 dias, eu coloco logo 10 dias. 10 dias do sintoma. Veja você, o cara começa a transmitir no primeiro dia que ele foi infectado. Você só vai descobrir depois de 10 dias. Então o teste rápido é o quê? O teste rápido é como se você já tivesse, se você complicar, à beira da morte. Está caminhando para o hospital. Porque a doença é importante tratar logo no início. E aí vem esses protocolos todos, a história da ivermectina, a história da cloroquina, entrar logo com antibiótico, azitromicina, entrar logo com corticoide, fazer logo a prevenção para que o indivíduo não se complique. Ah, você vai fazer a prevenção como 10 dias depois? Não. O paciente teve suspeita, receita logo nele. Vá para casa, meu irmão, tomando sua receita. Leve logo sua ivermectina, leve logo sua azitromicina. Veja logo se ele tem um processo inflamatório pulmonar, vai entrar logo com corticoide também. Se tiver tossindo muito, passa um xarope para ele. Orienta a tomar as vitaminas, orienta a beber água, dormir bem. Passa a orientação geral logo nele da primeira hora. Olha o que aconteceu com um desses pacientes. Ele veio a mim, eu diagnostiquei Covid, a princípio ele mentiu, não informou direito. Eu insisti. Ele falou que era trabalhador da construção civil, que tinha tido contato realmente. Diagnostiquei Covid. Entrei com a medicação toda. Essa que eu falei para você aí, toda. Ivermectina, um comprimido para 30 gramas. Mandei pesar ele, fez todo o protocolo. Ele foi para casa, orientei máscara, orientei o que ele tinha que fazer, essa história toda. E aí, essa semana, voltou a esposa dele. Ela não tinha Covid. Na mesma casa, ela não tinha Covid. Ela não pegou o Covid. E não são pessoas que têm culturalmente, talvez, condições de enfrentar, culturalmente, financeiramente, de enfrentar a doença com alguns detalhes. Ela não pegou a doença. Por que ela não pegou a doença? Porque ele já estava tomando a medicação. Ele já não estava replicando mais o vírus. Ele já tinha tomado a ivermectina. Ele não estava mais replicando, o vírus não estava nele, mas não estava replicando mais. O vírus já estava fraco, já estava apanhando. Em vez de bater, o vírus estava apanhando. Ela fez o exame, fez raio-x, fez teste rápido, não deu nada. A mulher saiu agradecendo a Deus. Então, é isso que é importante. Então você prolonga um teste rápido, vai para o teste rápido e não dá nada. O exame ouro principal é o PCR. Inclusive, a pesquisa mostrou, uma pesquisa que saiu semana passada, não é? Essa pesquisa saiu semana passada. Pegou-se um quantitativo de pacientes que fizeram PCR deram positivo, foi fazer o teste rápido, deu negativo. Então veja que não sou eu que estou inventando.
Não sou eu que estou inventando. Depois, tem muitos testes rápidos aí que são comprados em borracharia, em lanchonete, em vidraçaria, em casas de show, que não tem serventia nenhuma. Não tem qualquer fidelidade no teste. Laboratórios que estão fazendo aí, colocando água, colocando mijo, colocando tudo que você imaginar no reagente. Não reage nunca. Porque aquilo não serve para nada. Então, o teste importante é o PCR. Esse PCR, a partir do 3º dia do sintoma, ele já começa a positivar. Não adianta você fazer no 1º dia. Eu encontrei ali o rapaz que estava infectado, conversei com ele, ele veio, pegou em minha mão, eu vou amanhã fazer o teste. Não adianta, você tem que esperar 3 dias. 3 dias. No 3º dia, 4º dia, 5º dia em diante, você faz o PCR. O PCR é o teste molecular, é o teste do cotonete. É onde vai procurar o RNA do vírus, vai colocar lá o reagente e ele vai se apresentar. A sorologia, ela é importante, mas é preferível usar a sorologia, que é a dosagem do IgM e do IgG, numa segunda fase, na fase do tratamento. Tem gente e tem locais que está usando veja você, está usando o teste rápido para dar o diagnóstico da cura. Não é seguro. Não é seguro. Então você pode fazer a sorologia, que é a retirada do sangue, retirar o sangue mesmo, coletar o sangue e mandar dosar. Não é? Mandar dosar a presença do vírus. Fazer o teste sorológico para o SARS-CoV-2. O nome do exame que se vai fazer é sorologia para o SARS-CoV-2. É a sorologia para o vírus o novo coronavírus. Você vai fazer essa sorologia e vai ver qual é o resultado que vem lá. O resultado que vem lá é o quê? Uma baixa do IgM, ou a inexistência do IgM, porque o IgM é a imunoglobulina aguda, é a imunoglobulina que aparece quando a doença ela está presente no início, e o IgG, que é uma imunoglobulina de memória. A gente chama imunoglobulina de memória. É a imunoglobulina que mostra a cura. O seu IgG vai subir, vai dar alto. Ele vai positivar. No momento que esse IgG positiva e o IgM desaparece ou fica bem baixinho, você está curado. Então a sorologia serve para isso. Já para determinar a existência da cura. E deve ser feito depois dos 14 dias. 14, 15 dias em diante, 21 dias, você faz, que com certeza, se você obteve os anticorpos, que são os agentes da nossa defesa, para aquele vírus, vai automaticamente mostrar a sua cura. Com isso eu concluo dizendo a vocês que é muito importante o diagnóstico, o tratamento e o acompanhamento. Nós não sabemos ainda o que vai acontecer com nós curados. Isso é uma coisa que vai ter que se seguir, vai ter que se acompanhar. Boa noite a todos.